Boa tarde, professora Gisele, tudo bem? Esperamos que sim. Essa é a nossa última atividade, a atividade da aula 10. E hoje resolvemos fazer um roteiro um roteiro de aula de campo para colocar em prática o que aprendemos durante a disciplina. Eu sou a Cláudia, e esses são os meus colegas de trabalho e de sala de aula, Frederico, Wendson e Roberta. Pode passar um slide, por favor, Frederico? Certo. Isso. Aqui a gente tem umas instruções do que seria feito durante a aula de campo que preparamos. Vamos visitar lugares conhecidos da cidade. Será entregue um questionário no início do passeio e você deverá responder ao longo da aula de campo. Ou seja, a gente preparou algumas perguntas, alguns pontos, para durante a visita aos locais, os alunos fossem respondendo. Faça perguntas e compartilhe seu conhecimento sobre o assunto. Fique sempre perto dos seus orientadores. Essas são as orientações. O próximo slide, Fred. Esse seria o nosso questionário. A letrinha está um pouquinho pequena, mas aqui tem algumas perguntinhas, alguns pontos que eu citei agora há pouco, do que seria essa aula de campo. Então, a gente vai fazer 4 visitas e cada um dos integrantes do nosso grupo vai explicar como seria essa visita a cada local. O Fred vai começar. A primeira parada que a gente colocou foi o Forte Joaquim, no caso a maquete do Forte Joaquim, porque visitar o forte realmente com uma turma de alunos que a gente imagina de ensino fundamental ou médio seria um pouco complicado, não só pelas condições que o Estado não dá para os professores estarem levando os alunos para um tipo de expedição como essa, e segundo, pela dificuldade de conseguir autorizações dos pais e etc. para estar levando os alunos, né? Que seria como é que pode dizer? Não é tão viável assim estar levando jovens para o forte mesmo em si, para estar visitando. Mas no sexto back eles têm a maquete do Forte Joaquim, eles têm uma representação, né? Que é muito bem feita, e que dessa representação lá com a maquete, a gente poderia estar fazendo uma visitação e estar passando para os alunos de uma forma mais, como eu posso dizer, mais dinâmica, o estudo da história e do patrimônio que é o Forte Joaquim, qual foi a importância dele, por que ele foi instalado na região que é o Alto Rio Branco, que dá acesso aos 2 principais rios do estado, que é o Rio Tacutu e o Rio Uraricuera. Então, dessa maquete, a gente conseguiria ter um estudo mais dinâmico, mais aprofundado e mais interessante com os alunos do que necessariamente dentro da sala de aula, que é basicamente isso que é a proposta dessas nossas atividades, desses 4 pontos turísticos do nosso estado e da nossa cidade, que é instigar o aluno de forma que ele saia como é que eu posso dizer? Do seu ponto de conforto. Da rotina, do seu ponto, entre aspas, de conforto, que é estar dentro da sala de aula, tá tendo aquela aula carregada de leitura e de informações, mas sem nenhuma representação física que eles possam se empolgar de estarem estudando sobre aquilo. Então, acho que essa aula e essa disciplina trouxe pra gente essa visão de como a gente poder tornar um assunto que a gente tem o material dele físico e, no caso, a representação da maquete, uma estrutura que a gente pode usar como estudo e passar isso para os alunos para tornar essa aula, esse conhecimento mais interessante e menos, como é que eu posso dizer, cansativo. E eu acho que basicamente é isso. Aí agora a segunda parada. A segunda parada é o Monumento do Garimpeiro, que foi construído em 1960 pelo governador Hélio Campos, e que está no centro de Boa Vista, no centro cívico, onde todas as avenidas principais passam por lá. Esse monumento foi importante pelo motivo de que é em homenagem ao tempo dos milagres, do Milagre Amarelo, que foi importante para o desenvolvimento do Estado.
construído para representar e mostrar o motivo disso ser importante para a nossa cidade. É um ponto importante a ser estudado, não só pelos alunos, mas também por pessoas que moram na cidade, para saber a história daquilo e por que aquilo está ali naquele local. Tipo, qualquer pessoa que vem visitar aqui, com certeza Boa Vista, passa no centro cívico e vê a estátua e quer tirar foto, mas não sabe a história por trás daquilo. Então seria bom levar os alunos para aprender a história, estudar aquilo, caso eles encontrem alguém possa explicar a história disso. Complementando tua fala, Patrick, como tu disse, né? É bom que às vezes o próprio aluno ele não sabe o significado, a história, a representação real daquele monumento. E com essa aula de campo, que a gente pode dizer, e que de fácil acesso até, se torna mais interessante a aula e o estudo que, como é que eu vou dizer? O conhecimento que vai ser adquirido em cima dessa aula, que tira os alunos dessa Eu acho que eles gostariam de sair da sala para poder ir para campo realmente estudar. Exato. Tipo, ficar só em sala é muito cansativo. Das aulas convencionais, né, que a gente tem, que é livro, leitura, interpretação, mas não tem algo físico para estar estudando realmente. Dá uma empolgação a mais. Além de que no ensino fundamental, até no ensino médio não estuda muito sobre a cidade, né? Sim. A gente vê alguma coisa em feriado, assim, os professores falam coisa mais em feriado. Sim. Mas não tá no plano de aula dos professores normalmente. Sim. E o bom desses 4 monumentos que foram escolhidos é que eles são dentro da cidade. O acesso é bem mais fácil, né? Tipo, é bem mais tranquilo você conseguir uma autorização, alguma coisa para estar visitando esses locais. São locais públicos, de fácil acesso, e que geralmente tem, como é que eu posso dizer, visitas, assim, que no caso a gente pode usar no ponto da história e como interpretação de patrimônio cultural. Eles são relativamente perto do outro, né? Não é muito distante. Então não seria uma aula muito longa. Seria algo... Uma manhã ou uma tarde conseguiríamos ver tudo isso. Seria Sim, tranquilo. uma manhã dá pra visitar todos eles e saber bastante coisa. Pois é. E ouvir as opiniões dos alunos. Exato. Agora a terceira parada. Enxerga até o comentário, né, dos alunos nessa questão. Sim, eles ficam se perguntando por que aqui, como é que é isso. E o legal do garimpeiro é que dá para estudar até a estrutura da cidade, né? Como é que ela foi construída, a visão de cima. A cidade ela tem formato de um leque e o centro desse leque é o garimpeiro. Sim, exato. Aí já entra a arquitetura nisso aí. Próximo slide, posso passar? Pode. Se o garimpeiro vencer o centro da cidade, que fica na praça, que fica realmente no centro, a orla, ela é o início da cidade, né? Porque foi ali que fundaram a Fazenda Boa Vista, logo de frente para a orla. E foi essa fazenda que deu nome à nossa cidade. E ali próximo à orla, próximo à fazenda, tem muitos outros pontos históricos que vão contar muito bem a história da nossa cidade. Um deles é o Monumento ao Pioneiro, né, que vem falar sobre as pessoas que chegaram no Rio Branco, para cá, para a cidade. A orla, antes de se tornar um ponto turístico, ela era muito fundamental. Ali as balsas paravam para transportar as coisas vindo de outros estados, vindo do Amazonas, que era o principal, era a porta de entrada mesmo para nossa cidade. Ali vai ter a Igreja Matriz, que ela já estava ali um pouco antes da fundação da fazenda, e no ano que foi, alguns anos antes da fundação da fazenda, ela se tornou propriamente uma igreja. Antes disso, ela era uma capela, que é quando a gente fala mais sobre a entrada como eu posso dizer, da igreja, e nesse caso a igreja católica, né, que veio catequizar as pessoas que estavam aqui. E também tem o casarão da família Brasil, uma das famílias mais importantes que teve no estado, e todos esses lugares ainda estão lá, né, tirando a orla que sofreu muita mudança durante esses anos, todas as outras, os outros monumentos estão bem conservados. A igreja sofreu algumas mudanças, ela está bem mais atual, com um conceito um pouco mais gótico, mas a estrutura dela ainda permanece original e a estrutura da casa, principalmente, permanece original.
Então, se você for visitar a Orla, você vai estar, consequentemente, visitando a fundação da nossa cidade, né? Por onde começou a nossa cidade. Que antigamente era chamada Boa Vista do Rio Branco, que teve aquela mudança por causa do Acre, né? E agora a gente tem a cidade de Boa Vista. E esse é o nosso centro. Fica bem próximo também ao garimpeiro. Então, tecnicamente, está bem no centro da cidade mesmo. E é isso. Então vamos lá para a terceira parada. A última parada agora, né? Quarto. Aproveitando a visita à Orla, a gente dá para levar os alunos também a conhecerem as escolas ali. As escolas daquela região. Lobo da Almada foi a primeira escola do território, né? Aí vem Euclides da Cunha, São José, toda aquela região ali histórica, né, da nossa cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a Praça da Bandeira, que ela fica entre a Avenida Getúlio Vargas e a Sebastião de... Ela foi construída na gestão do prefeito Adolfo Brasil e inaugurada no dia 18 de novembro de 1939. Ela tem aí seus 81 anos, né? A estrutura dela era composta por uma estrela pentagonal e em cada extremidade foi colocado um canhão vindo do Forte São Joaquim. Então, daí já dá a importância dessa praça, né? Muita gente passa por ali, mas não sabe a história, porque com o passar dos anos teve reforma nessa praça e os canhões acabaram sendo tirados e tiraram também um pouco da identidade dessa praça, né? A primeira reforma feita foi em 1970 pelo prefeito Júlio Augusto e ele tirou, né? Foi aí que foi tirada a identidade cultural da praça e que ela teve a sua descaracterização. Em 1989, o prefeito Barack Bento ele tentou trazer de volta essa identidade e tal, colocou espaços de lazer para a população frequentar mais essa praça, mas foi no governo da Tereza, né, em 2015, que teve a reforma, a última reforma, e ela colocou lá um canhão, né, dos 5 que tinham anteriormente, ela conseguiu colocar um canhão que é do Forte São Joaquim, trazendo de volta essa importância. A praça também ela foi inaugurada né, dia 18 de novembro, que foi bem em comemoração aos 50 anos da nossa bandeira nacional. Então, por isso, essa importância na história e tal. E é bom trazer isso para os nossos alunos, porque muita gente não sabe da história dessa praça e tal. É mais a galera mais antiga e tal que tem acesso a isso. E foi. Algumas das pessoas mais antigas, né, têm acesso a isso. Porque, mesmo assim, o pessoal não tem tanto interesse. Porque, assim, eu acho extremamente interessante a questão de ter um canhão do Forte São Joaquim na praça. Mas a pessoa que vai lá não sabe disso, porque nem as plaquinhas que estão no local, né? Aí o que elas fazem? Elas acabam danificando. E a Roberta falou um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão de não manter a estrutura original, né? Toda vez que tem uma reforma, coloca uma coisa diferente. Então, exatamente a identidade do local. Isso acontece com praticamente todos os pontos turísticos que a gente tem na cidade. Essa última reforma da prefeitura, a cidade ficou muito bonita, mas ela não tem mais identidade. Então, a gente não sabe como é que eram os locais. Eu acho que as únicas coisas que ela não pôde mudar foi um painel que tem na Praça das Águas, que é um painel logo na entrada, ela não mudou. Eu acho que foi só isso. E por aí, acho que prédios aqui da cidade, né? Eles foram destombados e acabaram sendo demolidos. Sim. A gente tem o exemplo ali na Jaime Brasil fica a antiga prefeitura, né? Sim. A Casa do Governador. Isso, né? Que ela tá abandonada, né? E seria um local que deveria ter uma reforma e tal, e ser aberto à visitação, porque conta um pouquinho a história da nossa cidade. E a gente vê que o governo não está tendo essa preocupação, a população também, por falta de conhecimento, a gente acaba não tendo essa preocupação com os patrimônios históricos na nossa cidade. Exatamente. A Orla é um exemplo disso. Quase todo ano tem uma reforma e a Orla fica completamente diferente.
Perde completamente a identidade. Essa matéria e essa proposta da gente também é basicamente para a gente passar esse conhecimento histórico e cultural da nossa cidade, para que as pessoas se identifiquem mais, como foi trabalhado na matéria. Elas entendam que esses pontos são pontos que a gente deveria preservar e não modificá-los totalmente, tirando sua originalidade e acabando, como é que eu vou dizer, Porque fazem parte da nossa história, né? Isso. Sim, exatamente. Porque tudo isso fez parte do desenvolvimento da cidade. Né? Tudo que a gente tem hoje na cidade é consequência disso, né? Porque, por exemplo, o Rio Branco, tiraram ali a parte, como é que chama? A parte onde ficavam as balsas, fizeram a orla. Seria extremamente importante continuar com essa questão da balsa, porque foi como a cidade começou, as pessoas começaram a vir para cá, chegar mercadoria e essas coisas. E aí as pessoas, vai chegando prefeitura nova, vai tirando tudo isso, as pessoas não vão tendo conhecimento, até as plaquinhas que de vez em quando ela deixa lá, as plaquinhas explicando o que significa, as pessoas tiram. Então, eu acho que a disciplina veio para abrir os nossos olhos, enquanto estudantes de história, enquanto futuros professores, para a gente poder trazer mais essa questão da sociedade, para os estudantes olharem mais para a nossa cidade de uma forma diferente. A preservação Não da só história como regional, local. né? Preservar, sim, a preservação da Com história a regional. modernidade, as crianças, né, o pessoal acaba tendo, não valorizando esses lugares e se atentando mais a construções novas, né, as prédios novos e a tecnologia, e acabam esquecendo desse lado que conta a nossa história. Então, esse trabalho ele tem essa intenção, né, de trazer o interesse desses alunos para que um dia eles se tornem adultos que tenham interesse e que lutem para a preservação do patrimônio da nossa cidade. Isso. Exatamente, porque muitos desses prédios, casas, poderiam muito bem ser abertas para visitação, né? Porque tem ainda vestígios da nossa história. Sim, a conservação Eu acho que é cultural e basicamente histórica, né? Sim. Eu acho que é isso. É isso? É isso, professor. Agradecemos pela atenção. Deixa eu só. Aqui estamos nós, agradecemos pela atenção e vamos encerrar o vídeo, né? Vamos.